Vamos falar sobre os critérios fixados pelo STF para a manutenção de prisões temporárias com o desembargador do TJMG, Henrique Abiakel. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado, Eduardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prisão temporária e prisão preventiva, estamos falando da mesma coisa para esclarecer esse público leigo? Vamos começar pelo básico. Não, na verdade é bem diferente, né? As duas são modalidades de prisões provisórias, né? Que não são prisões pena, né? Não são condenações. São prisões antes da sentença final transitada em julgado. É importante diferenciar porque a prisão preventiva, ela possui requisitos completamente diferentes e elas servem ao processo, enquanto as prisões temporárias, elas têm relação com a investigação. Então elas têm intuitos, são institutos completamente diferentes, tratados em normas diferentes, e o que o Supremo fez foi dar uma interpretação conforme a Constituição e as normas para as prisões temporárias. Só tratou desse tema, né? Mas são modalidades distintas de prisões provisórias. O senhor disse que foi dada uma interpretação. Na prática, o que se propõe? É o seguinte, foram duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam a prisão, a própria existência da prisão temporária, tá? A prisão temporária, ela é interessante porque ela serve para a investigação e ela possui ela tem uma lei que ela é de 89, então logo depois da Constituição. Essa norma, ela disciplinou, né, as prisões temporárias, que tem uma vantagem de ter tempo determinado, servir para a investigação. Muitos, às vezes, acham que não deveria existir, porque deveria haver apenas prisão relativa ao processo e não à investigação, mas elas existem. Então, por isso foi questionado, até em relação à questão de ser relacionada à investigação. O Supremo resolveu acolher o pedido em relação a interpretar a norma conforme a Constituição e não entender que era inconstitucional, ou seja, entendeu que era constitucional dentro de alguns requisitos, alterando sensivelmente a interpretação dessa lei de 89. Esses critérios fixados pelo STF vão ter mais impacto nos crimes mais graves, como estupro, sequestro, ou também podem impactar os crimes leves, como furto? Olha, as prisões preventivas do processo, Eduardo, elas têm relação com qualquer crime porque elas possuem alguns requisitos processuais, que a gente chama de requisitos cautelares, de cautela, né? Como a prisão temporária, ela tem tempo determinado e ela diz respeito à investigação de um crime sem sequer haver acusação, a própria lei estipula um rol de crimes em que ela pode ser aplicada e são crimes mais graves. E ela também estipula outras condições e o que o Supremo fez foi justamente restringir um pouco essas condições para que não seja utilizada como uma mera condução coercitiva, né, para criar um certo espetáculo. Não que isso seja comum, mas visou evitar essa exposição da pessoa que está sendo investigada sem uma acusação formal antes de ter essa acusação. O que nós estamos acostumados a ver, tanto aqui na vida real como até na ficção também, é se utilizar de um jeito de manter um sujeito investigado preso para que, por exemplo, ele não destrua provas. Uma situação como essa pode permitir o uso desse instituto? É algo diferente? Pode. Não, a sua pergunta é interessante pelo seguinte, olha só, um dos requisitos cumulativos que não era previsto na lei da prisão temporária era a utilização de outros meios menos graves de constrição. Então, por exemplo, tá, o artigo 319 do Código de Processo Penal expressamente, né, ficou sendo como o paradigma para, olha, se uma medida do 319, fiança, afastamento do lar, proibição de frequentar certos lugares, própria monitoração eletrônica, tornozeleira, não for suficiente, aí nós lançamos mão da prisão. Então, o que é interessante é isso, é porque a decisão do Supremo ela tratou de fazer uma convergência entre as normas gerais sobre prisões provisórias com a prisão temporária que não estava submetida a determinados controles. Resumindo e tentando te responder o que você me perguntou, né? É claro que se a pessoa tiver, por exemplo, uma monitoração eletrônica e tentar sair de uma determinada área ou tentar destruir uma prova,
né, ela vai sofrer uma medida mais grave. Então, a medida de prisão ela tem que ser a medida extrema, a última possível, né? Então, a decisão do Supremo reafirmou essa direção constitucional para que não seja utilizada de forma indevida. Bom, para a gente encerrar, gostaria de saber como é que o senhor acredita que a sociedade possa receber essa notícia, dessa medida de se encerrar as prisões temporárias. É possível que as pessoas comecem a criticar, pensar que está se promovendo uma soltura em massa? O fato da sociedade estar atenta às questões judiciárias tem dois lados, né, Eduardo? Porque há uma informação maior e é interessante que a sociedade fiscalize, mas ao mesmo tempo também há uma certa desinformação, porque às vezes os instrumentos são técnicos, né? Não vai haver, isso é simplesmente uma adequação do Instituto aos requisitos constitucionais. Então, uma prisão que estivesse inconstitucional antes dessa decisão, ela já estava equivocada, né? E como a gente está lidando com uma prisão com tempo determinado, etc., as pessoas têm que compreender que isso foi simplesmente uma adequação para a norma mais básica da nossa sociedade, que é a Constituição, né? Então, eu tenho um pouco de receio com a desinformação, né? Mas eu sinceramente sou otimista e espero que as pessoas se informem e que entendam que o Instituto é um instituto sério e que a Constituição é o nosso bem maior, a nossa norma principal e que deve ser respeitada. Ok, desembargador, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu é que agradeço a honra de participar mais uma vez. Agradecemos. Encerramos aqui a edição de hoje do Justiça em Questão, mas você pode continuar acompanhando os nossos conteúdos no nosso canal. Acesse youtube.com/Justiça em Questão. E para enviar mensagens com críticas ou sugestões, escreva um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.